Amado, o lugar mais seguro que eu posso estar é no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, pode vir o que vier, da forma que quiser, Deus me protege. O perigo é eu sair do centro da vontade de Deus. O perigo é eu não obedecer e pagar o preço da desobediência. Graça e paz, amados. É uma honra estar aqui, com muito tremor e temor a Deus. Para quem não me conhece, eu sou pastor Jair, caminho com o pastor Isaor há 15 anos. Nós pastoreamos, junto com minha esposa, a Embaixadores de Caetano Mendes. Então, eu sou resposta de oração do milagre de Deus. Há 15 anos, aproximadamente, eu adentrei essa igreja, conheci o pastor Isaor, e Deus fez algo maravilhoso em minha vida, em minha família, em minha casa, em meu ministério, que até então eu não sabia que eu tinha, né? Então, cuidado com as orações do pastor. O que ele libera sobre ti vai acontecer. Você pode não crer, mas ele tem fé. E ele é um homem de Deus. Aquilo que Deus fala através dele acontece. Então, minha esposa Janete, pastora, minha filha Alice, tenho mais 2 filhos que não estão presentes. Mas, como eu disse, é uma honra estar aqui com muito temor e muito tremor. Então, já me apresentei. Agradeço a Deus por cada vida, por cada irmão, por cada família aqui representada. E você não está aqui por um mero acaso. Deus marcou essa agenda contigo. E você está no melhor lugar que você poderia estar, que é na casa de Deus. Por gentileza, abre tua Bíblia em Jeremias 29, 12. Algo que Deus falou ao meu coração. Quando o pastor ministrou, pediu para nós ministrarmos nesse culto, foi assim, instantâneo. Eu pedi para Deus, o que eu levo? Que palavra que eu levo? Porque é fácil pregar na congregação que a gente conhece, né? É difícil pregar aqui. Quem sobe nesse púlpito sabe o peso que tem. E já faz algum tempo que eu não subo aqui. E Deus falou muito claro ao meu coração. Fale sobre a minha presença. Fale que o meu povo precisa buscar a minha presença. Então, procurei alguns textos e um deles, eu vou começar a abrir a pregação com esse texto, que está lá em Jeremias 29, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Talvez minha versão atualizada difere um pouco da que está no painel, mas o sentido é o mesmo. Agora eu achei outra aqui, fica mais fácil. Obrigado, pastor. Então a palavra nos diz assim: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Curva a tua cabeça, a tua face, e vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu me coloco na total dependência do Teu Espírito Santo nesta noite. Senhor, não permita que eu venha empobrecer Tua palavra. Use-me como instrumento. Toca em nossos corações, em nossos sentidos e na nossa compreensão. Anjos ministradores começam a ministrar essa palavra.
Derrama da tua presença nesse lugar. Derrame da tua glória. E que nós possamos ser transformados, renovados, livres e libertos pela ação poderosa da tua santa palavra. Fale conosco. Tire todo o cansaço físico, mental, toda a opressão eu mando embora em nome de Jesus. Mas que só a tua presença, a doce presença do teu Espírito Santo se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. Como Deus falou para mim, fale da minha presença, eu coloquei como título: estar na presença de Deus e continuar na presença de Deus. Eis o segredo de uma vida de sucesso. Eis o segredo de uma vida que te leva junto a Deus. Quando você busca, quando você se anela ao chamado de Deus. Altos e baixos nós vamos ter, dificuldades nós vamos passar, mas uma coisa eu digo: convide Deus para caminhar com você. Eu vou falar algo que talvez vai impactar vocês, mas o tamanho da prova que você passa define o teu chamado. Talvez se você está passando por prova grande, porque o teu chamado é grande. Deus jamais vai colocar um fardo além das nossas forças. Deus jamais vai permitir algo que nós antes não nos capacite para nós passarmos. Talvez você diga, mas só eu sei o que eu estou passando. Mas eu posso te dizer, Deus sabe, porque antes mesmo de você começar esse processo, Deus já te capacitou para você passar por ele e para que o nome dele seja glorificado. Chegue mais perto de Deus e ele se chegará a vós. Quando eu chego, eu busco de Deus, a presença de Deus se manifesta, e eis que tudo se faz novo, eis que tudo se renova, as minhas forças, a minha capacidade. E onde o inimigo colocou um ponto final, Deus começa a escrever uma nova história. Nós definimos o nível de intimidade com Deus. O quanto nós buscarmos, o quanto nós nos relacionarmos com Ele, é que vai definir o tamanho da nossa intimidade. Quanto mais eu busco, mais Deus derrama sobre a minha vida a graça, a unção dele sobre mim. Mas precisa haver da nossa parte o primeiro passo. Aqui Deus está falando ao seu povo que tinha sido levado cativo à Babilônia. E Deus diz: então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Irmãos, aí tem um segredo. Eu muitas vezes, muitos anos da minha vida, antes de conhecer embaixadores de Cristo, eu era de outra denominação, e eu achava que o ritual de eu ir na igreja todo domingo, eu achava que a minha religiosidade valia para algo, e eu percebi que não. O que Deus quer de nós é muito mais do que nós estarmos na igreja. Deus quer um relacionamento. Deus quer derramar dele sobre nós. A sua presença tem que ser constante em nossas vidas. Eu não posso buscar a Deus uma vez por semana e não orar todo dia. Eu não posso fingir que não preciso de Deus. Eu não posso me achar algo ou alguém que caminha com as próprias pernas. Eu preciso saber que eu sou um dependente de Deus. E nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes da graça, do poder dele sobre nossas vidas. Muitas coisas acontecem em nossas vidas porque nós se afastamos de Deus. Nós não deixamos Deus ser Deus em nossas vidas. Nós não buscamos o quanto que nós deveríamos, da forma que nós deveríamos. Nós não entregamos as nossas vidas conforme nós deveríamos.
O Salmo 145 diz: o Senhor está perto de todos os que invocam de coração sincero. Mais uma vez Deus fala, coração sincero, que nós devemos se derramar na presença de Deus. Não basta eu simplesmente sentar num banco e ser aquele crente 6 horas. 6 horas por mim? É bom, nós temos que orar uns pelos outros. Mas eu preciso fazer minha parte. Porque se eu não fizer minha parte, Deus não tem compromisso com quem não é filho. Eu fiquei espantado porque existem mais de 8.000 promessas dentro da palavra de Deus para os seus filhos. E por que nós não acessamos, às vezes, na totalidade, as promessas de Deus? Ou melhor, por que as promessas de Deus não nos alcançam? Porque diz a Bíblia que nós não correremos atrás das bênçãos. As bênçãos nos alcançarão. Por que essas bênçãos não estão alcançando? Talvez porque nós não buscamos a presença de Deus como deveria. Talvez nós não se entregamos a Deus da maneira que nós deveríamos. A nossa dependência está mais na força do nosso braço, aonde que lá deveria estar? Em Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro. Amados, às vezes nós falhamos por não buscar Deus da maneira que nós deveríamos, com fervor, com um coração quebrantado. A Bíblia diz de todo o coração, um coração sincero. Coisas estão tirando o lugar de Deus em muitas vidas. Muitas vidas estão indo para o inferno, porque não estão tendo comunhão com Deus, porque não estão buscando a presença de Deus. Ah, mas eu participo lá da igreja, lá está bem. Não, está ótimo você vir na igreja, é o primeiro passo. Mas a comunhão, ela tem que vir no passo seguinte. Ou até o relacionamento com Deus, ela tem que ser individual. Por mais que o pastor aqui, uma bênção, uma hora, um milagre, a provisão acontece, a cura acontece na tua vida. Mas Deus espera mais. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. E Ele fica na expectativa de nós o buscarmos. Mas nós temos que buscá-lo, não de qualquer forma, de todo o nosso coração. E as coisas desse mundo estão tirando o lugar de Deus, muitas vezes. Eu vi na rede social uma pesquisa que me assustou. Diz que as redes sociais estão em primeiro lugar nas traições. Onde as pessoas mais traem é nas redes sociais. Agora, se isso é verdade, nós vamos ter que deixar de usar as redes sociais? Não, mas nós temos que usar com responsabilidade e ensinar nossos filhos o temor do Senhor. Talvez o grande desafio de nós cristãos, nós que já passamos dos 50, eu falo, é ver essa geração tão distante de Deus. Eu estou falando dessa geração que está vindo, porque no nosso tempo não tinha tanta distração. Era trabalhar, ler a palavra. As pessoas tinham tempo de sentar à mesa, conversar com os filhos. Hoje um almoça no sofá, outro na cozinha, o outro na mesa, o outro na cama. É uma realidade. Em muitas famílias não se tem mais o costume de um almoço em família. O respeito dos filhos está diminuindo às vezes. Não digo isso generalizando, mas em algumas famílias. E nós temos um mandamento que diz: honra teu pai, honra tua mãe. Então isso são coisas que nos distanciam de Deus. Toda vez que nós quebramos um mandamento e um preceito de Deus, automaticamente nós nos distanciamos de Deus. E Deus quer o contrário. Deus quer cada dia que nós estivéssemos caminhando mais próximo, mais junto dEle, para que as bênçãos, a provisão de Deus comece a cada dia a ser derramada sobre nossas vidas. Eu me preocupo muito. Hoje meus filhos já são grandes, mas eu me preocupo com meus netos, minhas netinhas.
O que vai ser dessa geração? O que vai ser dessa geração que está vindo? Que não está aprendendo o devido valor da palavra de Deus. Que não está buscando, não está tendo tempo de buscar. Porque tem tanto entretenimento, é tanta coisa para fazer, que muitas vezes eles não buscam mais o quanto eles deveriam buscar. E nós, como pais, avós, nós temos que inculcar isso nos nossos filhos, para que eles possam a cada dia buscar mais e mais a presença de Deus. Que é um exemplo de homem que buscava a presença de Deus. Daniel buscava a presença de Deus todos os dias. Foi lançado na cova, mas quem estava lá na cova com ele era Deus, e não permitiu que o inimigo tocasse num fio de cabelo dele. Os leões ficaram lá, mas não o atacaram, porque a presença de Deus estava lá. Sadraque, Mesaque, Abednego foram lançados na fornalha, mas porque não negaram a fé e buscavam a Deus, Deus entrou com eles dentro da fornalha e não queimou um fio de cabelo deles. Você vê que a presença de Deus faz toda a diferença? Você quer que Deus esteja contigo? Eu quero que Deus esteja comigo. Então eu preciso entender, buscar a presença de Deus diariamente, tirar tempo para Deus. Quer um outro exemplo na palavra de Deus? Davi nunca perdeu uma batalha, porque ele buscava a presença de Deus antes de ir para a batalha, e ele clamava ao Senhor que ele o acompanhasse. Agora você quer ver a diferença de um rei, quando ele não busca a Deus? E nós somos reis e sacerdotes, então tudo que estava sobre eles está sobre nós. Saul não abria a mão, não da presença de Deus, ele não abria a mão do poder, caiu. Agora, Davi também pecou, mas Davi disse para Deus, orou para Deus dizendo: tire tudo que eu tenho, tire meu trono, tire tudo, mate meu filho, mas não retire a tua presença de mim. E aonde Deus colocou Davi, e aonde Deus colocou Saul? Os dois eram rei, os dois eram ungidos, os dois eram homens de Deus, mas um se agarrou ao poder e o outro se agarrou a Deus. Que nós possamos ter a sabedoria de se agarrar a Deus como fez Davi. Que nós possamos ter a sabedoria de saber que Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Eu posso perder o que quer que seja, mas a presença de Deus eu não posso perder. Amados, na Inglaterra, no século 17, 18, se não me engano, 1700, 1800, havia um homem chamado John Wesley, um dos mais avivistas que tinha na época. Ele foi um homem usado assim extraordinariamente por Deus, por um avivamento na Inglaterra, a ponto da rainha dizer: eu temo mais os joelhos de John Wesley no oratório do que um exército inteiro francês. Tal era o nível de oração que aquele homem tinha, de compromisso com Deus. Que nós sejamos conhecidos no mundo espiritual com o tempo que nós passamos em comunhão com Deus, para que Deus se manifeste não só em nós, mas através de nós. E aonde quer que nós chegarmos, com as plantas dos nossos pés, Deus está dando a vitória. Aonde nós levantarmos a mão e dermos uma ordem, o mal cai por terra, porque Deus se manifesta com aqueles que Ele tem comunhão, com aqueles que buscam a sua presença. Deus derrama da sua graça, da sua glória na vida daquele que tem comunhão com Ele. Nós devemos ter cuidado. Deus sonda o nosso coração, produza frutos.
produza frutos, mas frutos do Espírito. Seja um homem cheio da autoridade, do poder, da unção, da temperança de Deus. Em Gálatas 5, 22, fala dos frutos do Espírito. E todo o homem e mulher de Deus, que tem comunhão com Deus, ele tem, a Bíblia diz, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Tudo isso são frutos do Espírito. E tudo isso Deus tem para quem busca a sua presença. Talvez você vai estar dizendo, mas é muito complexo. É muito difícil ficar na presença de Deus. Se tem uma coisa que o diabo luta, de todas as formas, na tua vida, na minha vida, é nos tirarmos da presença de Deus. Quando ele consegue isso, ele já ganhou a batalha. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós somos alvo fácil. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, tentando aquele que ele pode tragar. Quem ele pode tragar? Aquele que está longe da presença de Deus. Aquele que não busca a presença de Deus. Aquele que não está em comunhão com Deus. A nossa força é finita, mas Deus não. A força de Deus é infinita. Deus tudo pode. Deus pode fazer o milagre, a provisão, no momento e na hora que Ele assim deseja. Mas para isso nós precisamos estar conectados, estamos buscando dEle. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Nele tudo eu posso, porque é Ele que me fortalece. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque Ele é a minha força. Nunca esqueça que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E o amor, ele não é esse amor que nós falamos, essa paixão. O amor é aquela compaixão que nós temos pelo nosso próximo. Não importa se a pessoa é um empresário ou um mendigo, ele é uma alma. Deus morreu, Jesus morreu lá na cruz, foi para todo ser vivente, e o desejo dele é que todos se salvem. E aquele que não tem comunhão com Ele, que não busca Ele, infelizmente vai se perder. Mas nós, como igreja, nós temos um compromisso de levar as boas novas e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não estamos aqui para julgar, condenar ninguém. Nós estamos aqui para levar o amor de Cristo, para acolher as pessoas com amor, para liberar a palavra de bênção sobre a vida dessas pessoas. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu posso ficar aqui até amanhã cedo falando, mas eu não vou convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. E as bênçãos de Deus são para aqueles que creem, aqueles que buscam. Amados, eu acho que a dor maior que existe para um pai, e muitos aqui são pais, é enterrar um filho. E eu tive um livramento de não precisar enterrar meu filho. Quando nós éramos recém-casados com minha esposa, nosso filho tinha 3 aninhos. Pensa um polaquinho esperto, dava trabalho para a mãe e para o pai. E um belo dia, sempre morei no sítio, trabalhei na roça. Então não estranho o jeito caboclo de eu falar, porque minha raiz é lá. Trabalho na agricultura, plantar, colher, produzir. E um dia, eu acordei com uma visão. Era um dia que eu estava muito atarefado. Eu ia sair para trabalhar fora, e minha esposa ia ficar cuidando dos animais, com o bebê. Geralmente ela deixava ele dormindo no berço, ia tratar os porcos, e não era pouco, era uma granja grande. Então tinha quase 500 porcos para ela tratar. Ela não é assim magrinha porque ela faz academia. A academia lá é na roça mesmo, né? E aí aquele dia, eu acordei com uma visão. Eu vi meu filho em cima de um poço. Só que me deu assim um ruim, porque aquele poço estava desativado. Sabe quantos metros tinha aquele poço? 35 metros. Uma queda ali era fatal. Por mais
Não tinha recurso, não tinha bombeiro perto, não era uma cidade grande, era uma cidadezinha pequena. E eu, naquela correria, mas eu tinha tanta coisa para fazer, eu já estava atrasado. Eu saí assim, do jeito que eu saí da casa, eu fui catando uma tábua aqui, outra ali e tal, e fui jogando em cima do poço. Quando eu cheguei no poço, botei a mão, caiu. Estava tudo podre. Eu já estava desativado há alguns anos. E ela era do lado da casa. Tinha um cercadinho que impedia dele ir lá. Mas aquele dia, eu só joguei a madeira por cima e saí. Não tive nem o cuidado de fazer bem feito. Mas saí. Mas Deus tinha me dado a visão. Como eu sou meio enjoado para comer, e a mulher conhece, então eu só volto a almoçar só na casa. E aquele dia eu peguei a moto, fui trabalhar, prestei serviço para um amigo meu e voltei meio-dia. A esposa estava pálida. Digo, o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu hoje. Ela não sabia de nada, que eu tinha reformado o poço, nada. Eu fui tratar os porcos. Quando eu voltei, o Jonas não estava mais no berço. E ela começou a procurar, onde é que ele não pode ter saído, pois na frente era a tela. Ele não podia ter fugido. Quando ela passa perto da janela, escuta um barulhinho. Quando ela olha, aonde ele está sentado? Em cima do poço. Se Deus não tivesse me mostrado, não me tivesse dado aquela visão, certamente eu tinha enterrado meu filho. Então Deus, Ele se manifesta. Eu sei que foi a mão de Deus. Imagine, ele desceu do berço, ele saiu, abriu a porta, saiu para fora. Ao invés dele ficar na tela esperando a mãe vir, ele voltou, tirou uns tijolos, porque era uma casa de soalho, tirou os tijolos deitados que eu tinha deitado para ele não passar, fez um fresto, passou, deu em cima do poço e subiu em cima do poço. Agora você imagina o livramento que Deus me deu. Se não fosse aquela visão, ou se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, se eu não tivesse obedecido, certamente aquele dia o meu filho tinha morrido. Então eu louvo a Deus, porque Deus cuida da gente, Deus cuida dos nossos. Mas para isso a gente precisa ter comunhão com Ele, buscar a sua presença, ter compromisso. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu já ouvi tanto essa palavra. Mas eu quero dizer assim, invista tempo na tua comunhão com Deus, porque o tempo é hoje, e o tempo se abrevia. Talvez se nós deixarmos para amanhã, não vai ser mais possível, não vamos ter tempo. Invista em tempo na presença de Deus, viva hoje, jejue, ore, não deixe de vir no jejum e oração, não deixe de buscar a Deus, não deixe de se santificar, porque Deus está aí, e Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos buscar a sua face. Amado, o lugar mais seguro que eu posso estar é no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, pode vir o que vier, da forma que quiser, Deus me protege. O perigo é eu sair do centro da vontade de Deus. O perigo é eu não obedecer e pagar o preço da desobediência. Em Tiago 5, 16, 17, está escrito, Tiago 5, 16, 17, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Ou seja, quando você tem comunhão com Deus, quando você é justificado em Cristo, muito pode a tua oração. E isso não é para o pastor ou somente para os líderes. Isso é para todo aquele que busca Deus. É para todo aquele que tem compromisso com a palavra de Deus. Busca Deus. Tire tempo para andar na presença de Deus. Não adormeça espiritualmente. Tudo que o inimigo quer
é que nós adormecemos espiritualmente. Porque a morte física não é a pior morte. A pior morte é a morte espiritual. E essa nós devemos cuidar para que não aconteça. Muitas pessoas estão vivos, mas mortos espiritualmente. Não tem mais comunhão com Deus. O inimigo cegou, o inimigo endureceu o coração. E essa é a pior morte, porque ela nos tira da presença de Deus. E aqui diz que muito pode a oração de um justo. Então devemos buscar a santificação em Cristo, para que nós sejamos justificados em Cristo, que muito poder tem a nossa oração. Oramos uns para os outros, abençoamos, sejamos profetas de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que o Deus se manifesta em nosso meio. Mateus 22, 12. Olha o que diz a palavra para os final dos tempos. E é o que está acontecendo hoje. Mateus 24, 12. É porque se multiplicará a maldade, o amor de muitos esfriará. Será que é coincidência? Quantas pessoas estão esfriando? Quantas pessoas estão adormecidos na fé? Porque há muita maldade no mundo. O amor de muitos está esfriando. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. E eis que a nossa vida a Deus pertence. Eis que nós somos aqui mensageiros das boas novas. Nós somos instrumento de Deus. Deus conta comigo e com você, para que a obra dele aqui continue. Mas para isso, eu preciso começar a ter compromisso com ele. Para quê? A presença dele seja constante em nossas vidas. Porque quando nós se ausentamos da presença de Deus, nós somos alvos e nós ficamos como presas na mão do inimigo. Mas quando nós estamos cheio da unção, cheio do poder, cheio da presença de Deus, nós fizemos um estrago no mundo espiritual. Talvez você não é tão grande como eu, baixinho, mas eu te digo, se você estiver na presença de Deus, você é um gigante espiritual. A tua casa, a tua vida, a tua casa vai viver o que você profetizar. A palavra que você liberar sobre a tua casa vai acontecer. E olha que tem uma promessa dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois assim será, porque Deus é fiel à sua palavra. Tem uma palavra que diz: tudo eu posso naquela que me fortalece. Então tudo você vai poder fazer dentro da vontade de Deus. O tudo não é o pecado, o tudo é a santidade. Mas eu preciso ter presença de Deus. Eu preciso buscar essa presença. Eu preciso viver verdadeiramente uma vida de um homem e de uma mulher de Deus. Santidade me aproxima, me encurta o caminho, fica mais perto. Quanto mais em santidade você tiver, mais Deus vai se manifestar, mais Deus vai te abençoar, mais autoridade, mais poder vai estar contigo. Amados, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Eu sou a prova viva de que Deus chama. Às vezes, alguém que não tem nenhum prestígio junto às pessoas, no sentido, eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa do mato, mas quando Deus chama, Deus capacita. Mas tinha um homem de Deus orando e abençoando a minha vida. Eu criei na palavra de Deus, e hoje ela se faz cumprir na minha vida. Eu quero liberar essa palavra para a tua casa, para a tua vida. Tudo você pode naquele que te fortalece. Você recebe a palavra. Quando você procura de todo o teu coração, quando você busca com um coração sincero,
com o coração quebrantado, Deus ouve. Deus não está com os ouvidos tampados. E a sua mão está estendida para todo aquele que o clama, para todo aquele que o busca. E Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, na tua história, a partir do dia de hoje. Se você crer, se você buscar, se você se dedicar, se você tiver compromisso com Ele, Ele terá o compromisso conosco. Porque Deus é fiel à sua palavra, isso eu aprendi com o meu pastor. Ele não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. E quando eu tenho uma atitude de andar nos caminhos do Senhor, o milagre e a provisão acontece. Quando eu adentrei dentro desse templo, mais ou menos 15 anos atrás, pensa um cara destruído, família destruída, finanças destruídas. E eu confesso hoje, eu não tinha fé do meu pastor. Mas como ele era um homem de Deus, eu digo, não, esse homem não está mentindo para mim. Se ele está liberando essa palavra, eu vou crer. E hoje eu vejo o quanto Deus me abençoou, o quanto Deus transformou a minha vida. Não só a minha vida, a minha descendência. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Tu e tua casa servirão ao Senhor. Se você crer, será salvo tu e tua casa. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Cai mil ao teu lado, 10 mil à direita, e tu não será atingido. Nós somos gigantes espirituais quando nós estamos na presença de Deus. E Deus usa nós, porque nós somos igreja do Senhor. É a única razão pela qual o mundo ainda não foi destruído. O mal ainda não se proliferou em todas as áreas. Porque nós, como igreja, estamos orando e estamos declarando que o mal não tem poder. Porque a Bíblia diz, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E é isso que está acontecendo. Mas os últimos dias, estamos começando o começo do fim. E quem quiser subir com Jesus, que se apresse, busque a presença de Deus, clame ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, que o mais Ele fará. Amém, amados? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.